Olá, turma do nono ano. Vamos conversar um pouco sobre coesão por substituição lexical, pronomes possessivos e demonstrativos. Tá? Quem quiser acompanhar, o módulo é livro de atividades, páginas 35 e 36. Vamos lá. Primeiro eu trago o conceito de coesão, né? Coesão é o emprego de mecanismos que permitem a relação entre partes de um texto. A coesão contribui para a textualidade pela relação estabelecida nesse conjunto. O que é uma substituição lexical? É o emprego de palavras e expressões que retomam termos anteriores. Nesse caso, quando retoma termos anteriores, chamamos de anáfora ou então anafórica. Eu vou explicar já como é que acontece o recurso anáforo e o recurso catafórico. A anáfora pode ocorrer com a substituição da palavra ou da expressão mencionada anteriormente por pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos ou indefinidos. Também por advérbios, sinônimos, hiperônimos, numerais e assim por diante. Aí eu trouxe um exemplo simples, direto, que vocês vão entender o que é anáfora, né? Coesão anafórica. Aí eu trouxe: os meninos foram punidos pelo árbitro. Isso desclassificou o time do campeonato. Observem que eu coloquei aqui o pronome isso, né? Que é um pronome demonstrativo. Está relacionado o quê? A punição pelo árbitro. Esse pronome substitui algo que foi mencionado antes. Então, isso o quê? A punição do árbitro, que ocasionou a desclassificação do time dentro do campeonato. Acabou. Como eu falei lá no conceito de anáfora, eu citei o hiperônimo, conversamos na semana passada, mas mesmo assim eu vou novamente lembrar vocês. Hiperônimo é uma palavra que pertence ao mesmo campo semântico de outra, mas com sentido muito mais abrangente, podendo ter várias possibilidades para um único hipônimo. Por exemplo, quando eu me relaciono e falo flor, flor é o hiperônimo, mas eu tenho rosa, orquídea, margarida, azaleia, dália, dentre outras flores, né? Então, assim, rosa, ele é mais restrito, ele é o hipônimo. E hiperônimo, quando eu falo em flor e relaciono a todas essas. E para esclarecer o que são hipônimos, né? São palavras de sentido mais específico. Quando eu falo gato, quando eu falo cachorro, quando eu digo rosa, porque o hiperônimo é quando eu falo felinos, caninos, flores, né? Ele é mais amplo. Mas quando eu falo em relação a hipônimos, eu sou mais direta, mais clara, mais específica. Gato, cachorro e rosas. Deu para lembrar, meus amores? A catáfora ou coesão catafórica é a referência que está posicionada depois do pronome. Nesta oração, eu trouxe o pronome demonstrativo, né? Em seguida, eu coloco o que está relacionado a esse pronome. Ela dizia sempre isso. Isso o quê? Não consigo deixar de comer doces. Essa parte que está sublinhada em vermelho faz referência ao pronome isso,
está me esclarecendo, está me dando a relação, explicando o que é que isso quer dizer. Eu trouxe aqui os pronomes possessivos para aquele aluno que não lembra. Eu trouxe o número, pessoa e os pronomes correspondentes. Por que o terceira pessoa do singular está destacado em vermelho? Porque tem um motivo, é para chamar a atenção de vocês. Por exemplo, meu, minha, meus, minhas, aí vocês estão vendo tudo direitinho. Por que eu trouxe seu, sua, seus, suas como terceira pessoa do singular em vermelho, chamando a atenção? Porque assim, que o emprego dos pronomes possessivos, né? Seu, sua, seus, suas, em determinadas circunstâncias, pode causar duplo sentido. Então, para que vocês tenham cuidado, tanto na fala, mas principalmente na escrita, quando forem se utilizar desses pronomes no contexto, porque nos traz uma ambiguidade. Eu vou mostrar um exemplo com esses pronomes trazendo ambiguidade. Aí eu trouxe dois exemplos, né? Um com sentido ambíguo, empregando um daqueles pronomes, seu, seu, seus, suas, suas, e outro com sentido sugerido para tirar essa ambiguidade. Quando eu falo, a mãe não autorizou que o filho dirigisse seu carro, existe uma dúvida de quem é esse carro. Se o carro pertence à mãe ou se o carro pertence ao filho, né? Aí, isso que é a ambiguidade. Aí eu trouxe uma frase sugerindo que seja colocado assim: a mãe não autorizou que o filho dirigisse o carro dela. Dela quem? Da mãe. Perceba que a ambiguidade aí desapareceu, porque eu não utilizei o pronome seu, mas sim utilizei o pronome dela, porque eu estava referindo à mãe, que era a dona do carro. Em relação aos pronomes demonstrativos, prestem atenção, tenham calma quando forem fazer o uso desses pronomes, para não errar, tá bom? Eu trago os pronomes este, esta, isto, deste, nesta, neste e outros, né? Quando no espaço indica o que está próximo de quem fala ou de quem escreve. Por exemplo, eu estou com o piloto preto em minha mão, tá? Aqui tá na minha mão, tá vendo aqui? Eu segurando. Então eu falo, este piloto está falhando. Mas se você, meu aluno, que está me vendo agora no vídeo, se relacionar a este piloto, vocês têm que falar esse piloto está falhando. Por que esse não este, o aluno que está do outro lado da telinha tem que falar? Porque ele está distante de você que está falando, mas próximo de mim que estou ouvindo, ok? Então, por isso que eu falei este, porque ele está próximo de mim, que eu estou falando, e distante de todos vocês, ok? Aí, em relação ao tempo, quando é que eu posso usar em minha fala ou em minha escrita este, esta, isto, nisto, deste, nesta, neste e outros, né? Outros que acontecem as contrações, quando ele vai indicar o tempo atual, um tempo próximo do acontecimento, ou seja, no tempo presente. Quando eu quero usar ou precisar usar os pronomes esse, essa, isso, desse, nesse, nisso, nessa e os outros, em relação ao tempo, indica o que está próximo de quem ouve ou de quem lê, ok? Se eu falo aí sobre o módulo que vocês estão usando do outro lado da tela, eu falo, abra aí esse módulo na página 30 do livro de atividades,
Por que eu falo assim? Porque o módulo que eu estou me referindo é o módulo do aluno, que é você, mas não está comigo. Então, você ouve esse módulo, ok? E eu falo longe do módulo que está com vocês, tá? Em relação ao tempo, esse tempo indica um tempo anterior ou próximo ou um posterior próximo. Quando a gente fala assim, há uma manifestação nas ruas do centro dessa cidade. Isso atrapalha o trânsito. A movimentação que está aconteceu um pouquinho antes de eu falar, ok? Em relação ao texto, o texto refere-se a algo que foi dito ou que foi escrito. Em relação ao eixo extra, eu só esqueci de falar em relação ao texto, que se refere ao que está sendo dito ou escrito, por isso que é no presente, tá bom? Ainda sobre os pronomes demonstrativos, para finalizar, né, essa revisão, os pronomes aquele, aquela, aquilo, daquele, naquela, naquilo, tá? E outros. Em relação ao espaço, ele indica o que está distante de quem ouve ou lê, ou de quem fala ou escreve. Em relação ao tempo, ele indica um tempo distante. Quando eu estava com os meus 10 anos de idade, eu vou falar naquela época, meus pais trabalhavam muito para nos dar uma boa educação, né? Ou então, um tempo anterior ou posterior, tá? E ao texto pro, como é que eu faço isso? Então, assim, ele refere-se a algo que foi dito ou escrito anterior a outro termo. Então, quando eu falo assim, por exemplo, Curitiba e Florianópolis, tá no livro de vocês, tá, gente? Na página 36, esse exemplo. Curitiba e Florianópolis são cidades do sul do Brasil. Esta é a capital de Santa Catarina. Esta quem foi que eu falei por último? Florianópolis. E aquela do Paraná. Aquela do Paraná, porque foi o primeiro estado que eu falei em minha fala. Então, assim, eu posso colocar, eu devo colocar desse jeito. Aí tem a observação. Observe que, em referência aos dois primeiros elementos, utiliza-se a forma este para o último e aquele para o que foi dito anterior ao último. Ok? Agora nós vamos revisar sobre oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. O que eu tenho que saber inicialmente? Eu tenho que saber que essa oração completiva nominal exerce a função sintática de complemento nominal de um nome da oração principal. Ou seja, dentro da minha oração principal vai ter um nome que vai ser representado por um substantivo, ou por um advérbio, ou por um adjetivo, e que esse complemento, né, para trazer o meu sentido, vai estar presente na oração subordinada. Quando eu trago a seguinte oração, tenho medo de que me abandones. Eu preciso encontrar a minha oração principal, que não tem presença de conjunção. Então, eu tenho aqui, ó, separei em duas orações. Tenho medo é a minha oração principal, porque eu não tenho presença de conjunção. Já a segunda oração, de que me abandones, eu tenho a presença da conjunção que, e perceba que ele tá, esta oração, né, que é segunda oração, primeira oração, tá? Essa segunda oração está completando o sentido de quem? Do medo, que é um substantivo. Ah, professora, eu posso confundir esta oração completiva nominal com a objetiva indireta? Se você não prestou atenção nas outras aulas,
você vai confundir. Mas se prestou atenção, você sabe que a objetiva indireta completa o sentido do verbo. Não é assim na sintática, na oração, quando a gente trabalhou verbo transitivo transitivo direto, transitivo indireto, é a mesma coisa, tá? Aí, então, eu tenho esse complemento que completa o nome, ó, que está representado por este substantivo, que é o medo. Então, não tem como eu confundir, apesar também de ser introduzida por uma preposição, que também é uma característica da objetiva indireta. Mas, gente, se não está completando o meu verbo, mas sim completando o meu nome, eu tenho aqui uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Quando nós falamos, né, sobre orações subordinadas, muitas vezes essas orações subordinadas podem aparecer sob a forma de orações reduzidas. É o que eu trago aí. O que é que eu trouxe? Como você identifica que ela está reduzida? Então, assim, as orações subordinadas reduzidas têm duas características básicas. Primeiro, apresentam o verbo em uma das formas nominais. Eu não lembro quais são as formas nominais do verbo. Aí eu falo gerúndio, né, falando, andando, terminação NDO, né, particípio ou infinitivo, que são os verbos, né, que demonstram a primeira, a segunda e a terceira conjugação. AR, ER ou IR. A outra característica presente na oração reduzida é que essas orações não vêm introduzidas por nenhum conectivo, sejam eles conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas ou até mesmo pronomes relativos. Ainda falando sobre oração reduzida, eu vou trazer as três classificações dela. Ela pode ser subordinada reduzida de gerúndio, subordinada reduzida de particípio ou subordinada reduzida de infinitivo. Na página 31 do livro de atividade de vocês, eu extraí esse exemplo, que é o seguinte: você é contrário a que peçamos isenção de impostos. Oração principal, você é o contrário. Oração subordinada completiva nominal, aqui peçamos isenção de impostos. Perceba que essa oração tem a presença da conjunção que. Então, nós dizemos que essa oração é uma oração desenvolvida. Para eu passar da oração desenvolvida para a oração reduzida, eu tenho que preservar a minha oração principal, você é contrário, subtrair a conjunção que está presente, colocar o verbo da oração subordinada em uma das três formas nominais, tá? Então, quando eu deixo de desenvolver e passo para a oração reduzida, essa oração vai ficar a seguinte: você é contrário a pedirmos isenção de impostos. No caso, pedirmos, porque o verbo está no plural, tá? Se fosse no singular, seria você é contrário a pedir isenção de impostos. Então, é a pedirmos por causa do que está no plural. Então, esse daí, nós temos uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo. Lembram?